direito. Cada manhã, minha salvação em tempos difíceis. Senhor, inclina o teu ouvido
Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Com estas palavras, irmãos, quero saudar cada um de vocês na paz e no amor deste Deus. Deste Deus que ontem nós lembramos a sua crucificação. Aquele momento terrível quando ele ainda estava lá na cruz, quando ele ainda gritou lá na cruz: está consumado. E isso para nós, naquela situação, fiquemos imaginando os discípulos como eles viram toda aquela situação, vendo seu mestre pregado na cruz, vendo seu líder pregado na cruz, rendendo o espírito, colocando nas mãos do Pai o seu espírito. E nós queremos, no dia de hoje, refletir um pouquinho na reação que os discípulos tiveram diante deste fato. Mas Cristo não ficou morto, Cristo não ficou no túmulo, ele saiu de lá. E é essa a nossa grande esperança e vitória. E por isso nós escolhemos o próximo hino. Linda Páscoa, linda Páscoa, linda Páscoa já chegou. Linda Páscoa, meu Jesus ressuscitou. Ele vive lá na glória, entre os anjos a cantar. Linda Páscoa, também vou ressuscitar. Linda Páscoa, isto alegra o coração. Foi na cruz que ele próprio conquistou-me salvação. Veio um anjo resplendente e a pedra se enrolou. Aleluia, aleluia, meu Senhor ressuscitou. Linda Páscoa, comemora, meu irmão. Por Jesus tu tens agora paz eterna, salvação. O sepulcro foi aberto e com isto o céu se abriu. Aleluia, aleluia, eis que Cristo ressurgiu. O texto que eu quero meditar com vocês brevemente é o texto de João, capítulo 20, versículo 19 a 23. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes:
recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. É claro que nós não vamos ter condições de abordar todas as questões desse pequeno texto. Ele traz muitos assuntos aqui. Muitos. Dá para falar 3 horas aí tranquilamente sobre apenas os assuntos que abordam este texto. Mas o que eu quero chamar a atenção, como nós estamos no sábado de Aleluia, que foi justamente entre a morte e o sepultamento e a ressurreição de Cristo, eu quero pensar na reação dos discípulos de Jesus. Vejam que os discípulos acompanharam Jesus por 3 anos. Viram o mestre deles fazer muitos milagres. Esse mestre, inclusive, deu poder para que eles fizessem milagres. E eles podiam... Jesus curou, expulsou demônios, ressuscitou mortos, como foi o caso de Lázaro. Depois de 4 dias já estava cheirando mal, diz o texto. Esses discípulos que viram Jesus acalmar o mar durante as tempestades, esses discípulos que viram Jesus multiplicar os pães e peixes para uma multidão que daria em torno de umas 10.000 pessoas, e ainda sobrou. Esses discípulos que acompanharam, que sentaram com esse mestre, e o mestre ensinava eles com tanto amor e carinho. Agora, aquele mestre deles estava morto, estava sepultado. E o medo deles de que agora os soldados, de que agora os próprios líderes religiosos fossem atrás dos seus discípulos, procuraram um lugar aparentemente seguro, se esconderam, trancaram as portas. E o texto não diz exatamente desde quando, mas eu penso que logo depois que Jesus foi preso no Getsêmani, eles já haviam deixado o mestre sozinho e com medo se esconderam. Talvez um ou outro tentou acompanhar todo o processo de Jesus desde a sua prisão, como foi o caso de Pedro na tentativa lá, quando ele negou Jesus 3 vezes. Mas fora isso não há nenhum relato de que os discípulos acompanharam todo o cortejo de Jesus, toda a luta que ele teve até a crucificação, a não ser lá na frente da cruz, quando chegou diante dele Maria e João, e ele disse então para que a partir daquele momento João seria o filho de Maria e Maria seria a mãe de João. Esses são poucos os relatos. E agora nós temos diante de nós um texto que diz que, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, eles estavam com medo, trancaram, se recolheram. Esses próprios discípulos que fizeram tantos milagres e vieram correndo a Jesus falar das maravilhas que eles tinham feito pelo poder dado a eles. Agora esses discípulos estavam com medo, estavam recuados. O que será de nós? O que vai acontecer conosco? Será que se nos pegarem também seremos crucificados, seremos mortos? E isso fez com que eles se recolhessem. Diante disso, eu penso que
nós muitas vezes também estamos trancados. Nós nos trancamos com medo. E esse medo nós temos que nos perguntar que esse medo seria de quem, afinal? A quem nós deveríamos temer como cristãos no dia de hoje? Medo de sermos procurados? Medos de sermos zombados por causa da nossa fé? Nós temos medo de falar de Jesus diante de alguém que não acredita e que ataca o cristianismo com muita força, como é o caso ao longo da história da humanidade que nós já vimos. E talvez hoje, com certeza, há pessoas que atacam o cristianismo de uma forma tão brutal, sem dó, sem piedade, com a intenção de fato de aniquilar o cristianismo. Logo depois, os discípulos com certeza saíram daquele quarto quando receberam o Espírito Santo. Mas esses 50 dias, dá para dizer assim, entre a morte de Cristo, depois a ressurreição e até o Pentecostes, 50 dias, que devem ter sido terríveis para os discípulos. Deve ter sido cruel para eles, porque eles estavam sempre, e em muitas oportunidades nós vemos que Jesus, ele procura os discípulos e eles estão em um lugar trancados. Por que nós nos trancamos? O que faz com que nós nos trancamos muitas vezes na vida? Se nós temos esse Deus de poder, se nós temos esse Deus que curou enfermos, ressuscitou os mortos, abriu o ouvido dos surdos, que fez os cegos enxergarem, por que nós nos recuamos tanto? Vamos pensar um pouquinho no que esse Deus fez na nossa própria vida, quando Ele nos tirou das trevas e nos colocou no mundo da luz. Esse é o maior dos milagres que Deus já fez na nossa vida. E todos os dias Ele nos dá um belo presente, Ele nos faz, de fato, sentir a presença dEle quando Ele diz que os nossos pecados estão perdoados. Sim, irmãos, milagres aconteceram na nossa vida e acontecem dia após dia. Todos os dias nós percebemos a presença de Deus em nós. Lutero, lembro que em uma situação Lutero ele andava muito triste pela situação do momento que ele vivia e muito desanimado, muito, o que é natural na vida do ser humano, né? O que é muito natural. Às vezes estar até mesmo sem ânimo algum para continuar certos trabalhos. E aí, naquela ocasião, a esposa de Lutero, Catarina, sabe o que ela fez? Ela foi no quarto e vestiu uma roupa toda preta, como se ela estivesse de luto, até usou o véu, se eu não me engano, sobre a face. E Lutero perguntou para ela por que ela estava fazendo aquilo. O que estava acontecendo? Por que ela estava vestida daquele jeito, como se ela fosse viúva já? E ela disse que ela não era viúva ainda, mas que parece que Deus havia morrido. Deus estava morto. Porque ela não entendia qual a razão do seu esposo estar tão triste, tão desanimado. É como se Deus não estivesse vivo.
E aquilo deu um novo ânimo, e Lutero parou para pensar e ele disse: de fato, Deus que eu amo, o Deus que eu sirvo é o Deus vivo. Eu não preciso ter medo. Eu posso seguir adiante. Eu posso continuar pregando o Evangelho. Eu posso continuar com os olhos fixos em Cristo. Porque assim como Jesus disse para aqueles discípulos: paz seja convosco, Ele também diz para nós hoje: paz seja convosco. Essa paz de Jesus não é a paz que o mundo oferece. A paz que o mundo oferece é uma paz que dura muito pouco. E então ele repetiu depois de novo: paz seja convosco. Tenham a minha paz. Com a minha paz, o medo vai sair do coração de vocês. Porque vocês estão em paz com Deus, que é a coisa mais importante no mundo. Nós podemos estar brigado com as pessoas por causa do Evangelho. As pessoas podem nos odiar por causa do Evangelho. E está tudo bem. Está tudo bem se elas nos odeiam por causa do Evangelho. Porque isso é natural desde a queda em pecado. Quando você foi convertido à fé, quando você foi chamado das trevas para a luz, naquele instante, no mesmo exato momento em que o Espírito Santo colocou a fé em seu coração, já 3 inimigos se levantaram contra você, inimigos muito fortes. O mundo, a sua própria carne caída em pecado e Satanás. Esses 3 inimigos, eles fazem parte, eles nos acompanham. Eles acompanham a vida do cristão. Então é natural que em alguns momentos da vida esse cristão também ele possa estar acuado. Ele possa estar com medo. Faz com que ele tranque as portas. Mas Jesus quer dar a sua paz. Jesus quer dar a sua paz ao seu coração. E essa paz vem. Muitas vezes, nós nos recuamos até mesmo porque nós olhamos para uma situação da nossa vida de pecado, um pecado que temos cometido, e a tendência é nós nos recuar, nos trancar. Mas nós não precisamos fazer isso. Nós não precisamos fazer isso. Porque Jesus deu a paz para os discípulos. E veja que logo adiante no versículo 22 ele disse assim: e havendo dito isto, quer dizer, quando ele acabou de falar que ele ia enviar aqueles discípulos para continuar a pregar o Evangelho, ele disse, e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Naquele momento, Jesus mostra, agora vocês vão receber o Consolador, o Espírito de poder, o Espírito de sabedoria, o Espírito de conhecimento, de graça, de súplica. Esse Espírito ele vai acompanhar vocês. E isso, Jesus disse lá para aqueles 11 discípulos trancados, mas ele está dizendo para mim e para vocês: vocês receberão o Espírito Santo, e nós já recebemos o Espírito Santo. O Espírito Santo fez do nosso corpo o seu santuário. Por isso,
cuidar deste corpo, rogar para que esse Espírito que traz o perdão em Cristo, que esse Espírito limpe o templo e faça nele morada, é de fato algo tremendo, é algo muito poderoso. Então, irmãos, no dia de hoje, sábado de aleluia, que cada um de nós não tranque as portas, no sentido de nos recolher porque mataram o Salvador. Não, porque esse Cristo ressuscitou. Esse Cristo saiu do túmulo. E o Deus que eu adoro, o Deus que vocês adoram, é o Deus vivo, é o Deus eterno, é o Deus de toda graça e misericórdia. É o Deus que nos acolhe, é o Deus que nos chama, é o Deus que nos dá força através do perdão da sua palavra e da Santa Ceia. Então amanhã, quando vocês tiverem o grande privilégio de poderem participar do culto e receberem a ceia, lembram que vocês estarão recebendo o poder do Espírito Santo, que Ele está concedendo a vocês naquele momento o corpo e o sangue do Senhor e Salvador Jesus. E esse Espírito de poder, Ele vai dar coragem, Ele dá coragem para todos os seus filhos, para todo o povo de Deus, continuar proclamando a mensagem. Proclamando a mensagem. E volto a dizer, olha que Jesus não apareceu para aquelas pessoas que não acreditaram nele. Jesus, em nenhum momento bíblico, você vai encontrar um texto que Jesus apareceu para um descrente. Jesus sempre apareceu para o seu povo. E nós podemos nos perguntar, mas por que ele fazia isso? E por que ele fez? Por que ele não foi lá a Pilatos e apareceu a ele? E aí Pilatos se converteria. E quem sabe tornaria toda a sua nação seguidores de Jesus. Mas Jesus não fez isso, porque esta missão de falar que Ele ressuscitou, que Ele saiu do túmulo, essa missão Ele concedeu para o seu povo, para os seus seguidores. Então é loucura as pessoas dizerem, não, mas você peca, você é pecador, você tem seus defeitos. Claro que nós temos, mas mesmo como um vaso de barro, um vaso fraco, um vaso acabado, um vaso que se quebra tantas vezes na vida, mas é um vaso que carrega dentro dele uma mensagem de poder. O poder então não está no vaso, o poder não está em mim, não está em você. Mas o poder está naquele que está dentro do vaso, que é o Espírito Santo. Esse Espírito que nos faz abrir a boca, que nos faz abrir os templos, que nos faz visitar as pessoas nas casas, esse Espírito que nos leva aos enfermos, que nos faz caminhar às autoridades, que nos leva a todos os lugares, independentemente de quem estão à nossa frente, quem são essas pessoas. É esse Espírito que também nos faz sair da nossa vida cômoda, muitas vezes, e avançar rumo à grande missão. Por isso que Jesus disse, assim como o Pai me enviou, o Pai enviou Jesus para esta missão, eu também vos envio. Então Ele está nos fazendo cooperadores com Ele nesta grande missão. Olha que privilégio, que grande bênção nós recebemos. Pecadores fracos, com defeitos, sim, mas cooperadores, tornados cooperadores com o Espírito Santo, agora cooperadores na obra da salvação das pessoas. E então nós somos cooperadores em abrindo a nossa boca e falando que esse Jesus ressuscitou dos mortos. E o trabalho do Espírito Santo é fazer o que Ele fez comigo, é fazer o que Ele fez com vocês. É transformar o coração. É tirar das trevas para a luz. Esse é o trabalho do Espírito. Portanto, fica aqui o grande incentivo, irmãos.
Cada um de vocês, cada um que é chamado por Deus, ele tem uma missão. E ele recebe dons, então usem os dons que vocês têm para proclamar. Não importa o que você faz, o que você quer fazer para proclamar esta verdade. Faça para levar Jesus ao coração de tantas pessoas aflitas e cansadas por este mundo. Que Deus, Espírito Santo, esse Espírito que os apóstolos receberam, esse Espírito que nós recebemos, que esse Espírito esteja motivando o nosso coração e nos guarde neste caminho. Que o nosso coração, que a nossa alma, todos os dias quando acordar, diga: Senhor, eu estou aqui para fazer a tua santa vontade. Que Deus mantenha o nosso coração hoje e sempre firme nesta verdade. Queridos irmãos, nós vamos neste momento falar com o nosso Deus. Nós temos aqui alguns pedidos. Eu vi que tem aqui algum pedido da Júlia Schwambach. Pastor, peço oração pelo meu esposo que está internado no hospital, complicação Covid, e para mais 2 pacientes que também estão na mesma enfermaria, senhor Oliveira, senhor Belmiro, e peço para toda a minha família. Então, além desse pedido da Júlia, se houver algum outro aí no nosso chat, sintam-se de fato incluídos nesta oração. Cada família que está aqui participando desse momento devocional, cada enfermo, sinta-se acolhido nesse momento. Nós vamos falar com esse Deus movidos por esse Espírito de poder, o Espírito Santo que nós recebemos e que colocou em nosso coração a fé verdadeira. Senhor, dá-nos coragem. Que o teu Espírito, o Espírito Santo, este Espírito de poder, nos encha de coragem. Faça nós também abrir as nossas portas, destrancá-las e sairmos ao mundo. Sairmos sem medo, na certeza de que esse Espírito de poder estará sempre nos acompanhando. Nós agradecemos ao Senhor, de todo o nosso coração nós agradecemos. Porque quantas e quantas vezes na vida nós estávamos trancados com medo, com receio das pessoas, com medo do que iria nos acontecer. Quantas vezes nós nos escondemos, Pai. E o Senhor veio nos visitar para encher o nosso coração de coragem, de determinação, de mostrar que nós temos dentro de nós, mesmo sendo um vaso de barro, nós temos uma mensagem de poder que salva as pessoas, que leva vida às pessoas. Por isso nós estamos orando ao Senhor, pedindo que sempre o nosso coração decida, Pai, decida seguir o seu caminho, sem medo, sempre sendo voluntários na tua obra, com toda a dedicação, com todo o amor, com todo o carinho. Perdoa quando nós também nos sentimos com medo. Perdoa, e nós sabemos, Pai, que o Senhor nos perdoa, que o Senhor transforma a nossa vida. Nós sabemos que o Senhor nos dá coragem de novo, através da tua palavra, que essa palavra tem poder. O teu perdão tem poder para, de fato, reanimar o coração que está abatido e cansado. A Santa Ceia, onde nós recebemos o próprio Salvador Jesus Cristo de forma sobrenatural, Ele nos enche de coragem, pois Ele é o nosso mestre.
Ele deu a vida por nós. Ele, de fato, ele ressuscitou no terceiro dia. E assim como ele visitou os discípulos, ele também vem nos visitar. Te agradecemos imensamente por entrar em nosso coração e no nosso lar. E assim nós rogamos, Pai, que esteja no lar de cada pessoa que está participando desse momento devocional. De todas as famílias, Pai, que estão agora voltados para a Tua palavra. Haja com poder sobre elas. Haja com poder para que, assim como o Senhor entrou naquele quarto, sem abrir as portas, hoje o Senhor também está entrando nos lares, sem abrir as portas. Através da internet, a palavra do Senhor está chegando, sem abrir as portas. Obrigado por este meio de comunicação, que nos faz motivar ao povo e pregar a Tua palavra em todos os lugares do mundo, sem precisarmos abrir as portas. Mas a porta da internet, a porta da tecnologia está aberta e nós queremos levar o Teu Evangelho. Pai amado, faz com que cada cristão no dia de amanhã festeje com muita alegria e gratidão pela ressurreição de Cristo, porque assim quando Cristo saiu do túmulo, nós também saímos com Ele. Isso nos dá a garantia de que, mesmo que o nosso corpo físico morra, nós seremos e nós viveremos com Ele. E um dia nós ressuscitaremos por causa de Cristo. Olhe, Pai, pelos enfermos, por todos eles que foram aqui citados em nosso grupo. Olhe pelos demais enfermos. Estejam eles dentro da UTI, dentro do hospital, estejam eles dentro do seu próprio lar, acamados, sem força, sem vigor. Que a Tua palavra esteja chegando ao coração de cada um, para que eles também possam ser consolados pelo poder do Teu Espírito. E mantenham-os sempre firmes, Senhor, sempre firmes e fiéis ao Teu santo nome. Que os cristãos do mundo inteiro proclamem todos os dias esta doce mensagem da salvação e da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo isto, Pai, e o que mais quiser acrescentar em nossa vida, nós entregamos em Tuas mãos, na certeza de que o Senhor sempre fará o que é melhor para nós, em nome de Jesus. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, é o poder e é a glória para sempre. Amém. Queridos irmãos, como é bom poder estar com vocês, sempre nesse momento devocional. Agradeço de coração pela presença de cada um. Louvado seja o nome do nosso Deus. E sabe que eu me toquei na hora da oração, e por isso eu mencionei que hoje o Evangelho, Jesus falou com cada um de vocês, mesmo que vocês estejam lá com a porta trancada, como eu estou aqui na igreja. Jesus entrou dentro da casa de vocês sem abrir a porta. E é claro que Ele não é só por causa da internet. Quando vocês fizerem a devoção de vocês, quando vocês orarem, Jesus entra dentro da casa de vocês sem abrir as portas. Ele tem todo o poder, no céu e na terra, para fazer o que lhe agrada. Então, louvado seja o nome desse Deus. Quero fazer aqui um convite, quem quiser participar conosco amanhã cedo do nosso culto, às 8h30, 9h30 no horário de Brasília, então às 9h30 no horário de Brasília, nós teremos o nosso culto de Páscoa,
E nesse culto nós queremos trazer a mensagem do nosso presidente da IELB, pastor Geraldo Valmir Schiller, que também foi pastor aqui desta congregação por quase 11 anos. Então nós teremos aí a mensagem do nosso pastor, presidente, amanhã cedo em nosso culto. Irmãos, um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã cedo. Eu vou deixar com vocês aqui a bênção do Senhor cantada e logo após mais um hino para nós celebrarmos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Fiquem com Deus e grande abraço. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te fortaleça e na vida te proteja e que a paz esteja com você. Amém, amém, amém. É Páscoa, aleluia, é Páscoa. Hoje é dia da ressurreição.